Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Hoje a gente vai comemorar o episódio 404 com um pedido, né? O pessoal do Mayhem pediu para fazer um bate-papo sobre os 72 nomes de Deus e a astrologia, o que é que tem a ver uma coisa com a outra, se tem a ver, se não tem a ver. E aí eu vou fazer um bate-papo aqui com a ajuda do Boteco para ver se a gente consegue elucidar um pouquinho aí desse assunto, né? Então, pelo Projeto Mayhem, Rodrigo Elutarque. Salve, pessoal! Hoje a gente vai saber quantos nomes tem Deus, né? É isso aí. Denoquiano.com.br, Ulisses Massad. Fala, galera. Pô, eu acho que Deus tem mais de 72 nomes, hein? Vamos tentar descobrir aí hoje. Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, pessoal. Será que a gente vai descobrir a origem da Bíblia hebraica? Descobrir que o nome dela vem, na verdade, dos 12 signos? Do Conexão Pagã, André Correia. Saudações, seres humanos. Um assunto muito interessante. E se Deus tem 72 nomes, fica mais fácil de encontrar na lista telefônica. E diretamente do Morte Súbita, Thiago Tomosalski. Boa noite, pessoal. Eu já só quero saber se a gente encontra um desses nomes no Serasa, que ele está devendo. Então vamos lá. Eu vou começar, acho que vou já ligar aqui um share screen para a gente não perder tempo. Share aqui. Apresentação de slides. Vocês estão vendo tudo certinho? Então, estamos aqui. Maravilha. Bom, esse aqui já é o mundialmente famoso Lamen, que foi feito pelo Grola e já está copiado em mais site gringo. Eu não consigo nem imaginar, né? A gente começou fazendo ele para o tarô. Vocês não estão vendo a página ou estão vendo? Então, Estou vendo, sim. Vamos ver. Eu estou vendo. Está normal. Esse Lamen que vocês estão vendo foi feito pelo Grola, a pedido meu, para o curso de Cabala. Depois a gente passou para o de Tarô, e aí cada vez que a gente ia aprofundando mais nos cursos de hermetismo, a gente ia acrescentando mais coisa aí no Lamen, né? Então ele saiu do círculo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, do Kircher. E aí a gente foi elucidando ele, organizando, conforme você tinha os nomes de Deus, as estruturas e as cartas do tarô e a astrologia e tudo, né? E como é que a gente percebeu que eles tinham uma relação? Na verdade, quando a gente começava a estudar os nomes de Deus pelos sites clássicos, né, como o Kabbalah Center, ou Sob-Zoom, ou até mesmo dos Anjos da Mônica Bonfiglio, né, que basicamente é uma tradução quase que literal do Kircher, a gente foi percebendo que determinado tipo de anjo, ele era um protetor de determinado tipo de profissão. E aí, conforme você ia tabelando essas coisas e observando, você olhava e falava assim, peraí, mas essa profissão, ela mais ou menos precisaria de ter esse signo bem qualificado nela, né? E aí a gente começou a perceber que, na real, esses nomes de Deus, esses anjos que protegem certas profissões, eles acabam sendo grandes arquétipos, né, grandes figuras arquetípicas dos signos manifestados, né? Então, por exemplo, no Áries, você tem aquela ideia de ser um guerreiro e você vai ter a liderança, valor, coragem, etc. E aí você vai encontrar anjos que protegem justamente lutadores, políticos e pessoas que precisariam dessa energia, né? E aí a gente acabou tabelando tudo e hoje eu quero apresentar um pouquinho para vocês para depois a gente ir discutindo aí a respeito disso, né? Então, como é que se chega nessa tabela, né? Como é que alguém chegou nisso aqui? Vamos ver se passa. Para a gente chegar nos 72 nomes de Deus, a gente tem que ir até a Bíblia, né? Claramente no hebraico, e a gente vai pegar o Êxodo 14, versículos 19 a 21, que é justamente quando Moisés abre o Mar Vermelho, né, que simboliza quando ele sai do Egito e vai em direção da terra prometida. Quando a gente pega isso em hebraico, a gente vai ter os 3 versículos com exatos 72 letras cada um. E aí a gente vai pegando a primeira letra de cada um
vai ser o primeiro nome. A segunda letra de cada um vai ser o segundo nome. A terceira letra de cada um, o terceiro nome, e assim sucessivamente. E aí você tem toda uma tradição da cabala judaica que fala que você, meditando nesses nomes, você consegue adquirir certos favores de Deus, e aí você, simplesmente você imprimindo isso, ou colocando num talismã, ou em algum amuleto, ele vai emanar essa conexão com a divindade, e você vai estar protegido, e você vai carregar isso para sua casa e tal. E tem uma série de pequenas macumbices judaicas que dá para fazer com esses nomes, né? E a minha grande curiosidade, desde que eu comecei a estudar isso, né? Eu estudei um pouquinho de cabala sefardita, e eles trabalham só com o nome de Deus e com as letras, né? E totalmente desvinculado de árvore da vida, de toda essa parada. Só que quando eu comecei a estudar isso junto com a Golden Dawn, que você vai ter o estudo dos anjos, e aí você vai ter as imagens telesmáticas, a evocação do anjo, e o anjo dentro da sua árvore mesmo, né, dentro da sua estrutura, e isso tudo junto do mapa astral, fala assim, porra, pera um pouquinho, né? Vamos olhar como é que isso está funcionando. E aí a gente acabou percebendo que esses nomes de Deus, na real, eles são meio que pequenas fatias do zodíaco que representariam as oitavas mais altas, né, as coisas mais belas e mais magníficas que você poderia fazer com aquele tipo de energia, né, como se fosse uma manifestação divina de uma energia zodiacal, né? Então, um pouquinho mais. Isso aqui são os talismãs que são usados, né, com os nomes de Deus em espiral para você carregar. Aqui é a tal da árvore, é o primeiro estudo comparado da onde saiu aquele lamen, que o Kircher divide em 72 graus, né? Por quê 72 anjos? Porque é o... deixa eu ver se eu consigo rabiscar aqui. Vou fazer uma pequena anotação. Eles são 360 graus divididos em 5 graus. Igual 72 anjos. Então, essa aqui é a pegada. Então, por isso que são 72 anjos e não 73, 74, de onde que vem isso, né? E esses anjos ficaram, assim, aqui no Brasil foi aquela febre, né, na década de 80, 90, que eram os livros dos anjos cabalísticos, né? Que aí você tinha que achar o seu nome e tal. Mas o que acontece é que era feita uma coxambração gigante, né? Porque tem 365 dias e são 360 graus. E aí inventaram os gênios da humanidade, tem umas pasteladas lá. Mas a real é que como é que você acha qual é o seu anjo cabalístico a sério, né? Você tem que fazer um mapa astral e olhar exatamente em que grau que está o seu sol. E aí esse vai ser o tal do anjo de Tiferet, que seria o primeiro anjo principal ali da sua hoste angelical. E aí você vai achar certinho o anjo correto, né? E por que eu falo que eles são conectados assim com os signos? Então vamos estudar um pouquinho. Então, de novo, a gente vem para cá, né? Tradicionalmente, dentro da árvore da vida, cada hoste desses anjos vão estar ligados a uma esfera, né? Então, a gente começa ali em Keter, depois vai ter os anjos que estão ligados em Roquimar, depois os anjos de Biná, depois os anjos de Gevurá, de Resed, depois os anjos de Gevurá, depois os anjos de Tiferet, os anjos de Netzah, os anjos de Hod, os anjos de Yesod, Malkut é a humanidade, e aí a gente começa tudo de novo em 1 mais 0 é 1, a gente volta para Keter da outra árvore, e assim sucessivamente, né? E aqui a gente vai ter as qualidades zodiacais. Tá? Enquanto eu vou aproveitar essa palestra, eu vou falar um pouquinho de cada signo e um pouquinho dos anjos para a gente ter uma ideia de como é que funcionaria aí essa divisão para vocês entenderem. Então, os primeiros 6 anjos, eles vão ter correspondência direto com o signo de Áries. E todos eles vão pertencer à classe, né, dos serafins. Então, eles seriam os anjos que estariam mais alto de todos, lá em Keter. Vamos dar um exemplo assim de alguns para a gente ter uma ideia. Então, fazendo aqui um zoom, o que a gente teria? Esse primeiro anjo, eu vou pegar aqui uma anotação também de novo. Esses primeiros anjos aqui, perdão, esses dois aqui,
eles trabalhariam com uma mistura, um pouquinho de Áries e um pouquinho de Peixes. Então, ficaria uma mistura deles. Então, como é que funcionaria essa energia? Áries vai lidar com arquétipos de liderança, coragem, firmeza de caráter, vontade de guerrear, uma força de ir para frente, de iniciativa, de inovação, tudo aquilo que é pioneiro. E o Peixes, ele vai trabalhar com mediunidade, conexão, espiritualidade, emocional, conexão com o plano astral e etc. Essa energia dos dois, você vai ter aqui meio que uns líderes espirituais, né? E é justamente aqui um anjo que cuida dos inícios de processo e um anjo que cuida de finais de processo. Depois a gente vai ter uns anjos aqui no meio. Então, uns anjos aqui no meio. E eles têm mais ou menos essa energia pura de Áries, né? Citael e Elemiá. E aqui no final a gente tem um anjo que trabalha com uma energia que já está misturando o arquétipo de Áries com o arquétipo de Touro. Eu vou falar um pouquinho mais em detalhe de cada um desses um pouquinho para frente. Isso aqui, a gente percebeu essa conexão e essa correlação muito quando a gente estudou os arcanos de corte, que são justamente os tais dos signos intermediários que a gente trabalha no hermetismo, que ao invés de trabalhar com 12 signos, a gente vai trabalhar com 24 signos. E aí a galera do judaísmo, os cabalistas e tal, eles trabalham com 72 signos. E o problema é que se a gente já tem dificuldade de explicar astrologia e de mostrar essas nuances com 12 signos, imagina se você falasse que tem que trabalhar com 72 signos. Então o pessoal já ia pirar, né, da batatinha. Mas a ideia de você falar que, pô, você tem um anjo cabalístico que te protege, etc., e te influencia e tal, já facilita um pouquinho. Você já abre um pouquinho a consciência para conseguir trabalhar com esses aspectos. Mas como a gente vai ver agora, essas qualidades desses anjos, eles vão refletir justamente essa energia zodiacal. Então eu peguei aqui um de exemplo, né? Então o 2 de bastões, o primeiro deles, Verruiá. Ele é o anjo número 1, né? Ele seria o anjo que ele está bem ali naquela frente entre Áries e Peixes, voltado para dentro. Então, o que o Myers-Briggs disso é chamado de mentor. Então, o que seria um mentor? Você é um cara que ele tem um cargo de liderança e um cara de espiritual, quase um coach espiritual, vamos falar assim. E essa seria uma energia esperada que você traria para a Terra voltado para dentro de você. Então, seria o quê? Um mestre de si mesmo, ou alguém que tem uma estrutura que vai estar tão focada em começar novos trabalhos já de uma maneira elevada. E aí você vai ver como que a gente acha no Kabbalah Center. Eles falam que esse nome de Deus trabalha o seguinte, ó, voltando no tempo. Desperte em seu coração remorso dos delitos passados. Aceite a verdade espiritual sincera. Seus problemas são resultado de ações passadas. Ao se concentrar nesse nome, você arranca pela raiz as sementes negativas que já tenham sido plantadas. Você transforma o seu passado, reformula o presente e assegura um futuro cheio de alegria e plenitude. Não significa o quê? Que se você meditar nesse nome de Deus, você vai conseguir deixar o passado, que é o ciclo anterior, para fora, e você vai conseguir reunir as qualidades divinas para você conseguir fazer alguma coisa no início. Pode falar, Thiago. Não sei se vai cortar a sua linha de raciocínio, o que eu vou te falar agora, mas a minha pergunta além de você introjetar, né, de você fazer uma invocação para ter em você essas características, aquelas cartas da corte na ilustração anterior me fez pensar se aquilo não é uma descrição da própria personalidade do anjo e se isso influencia na hora da teurgia. Se você tem alguma informação nesse sentido. Tipo, uma vai ser mais intuitivo, outro vai ser mais emocional, outro vai ser mais racional, ou isso não tem nada a ver? Influencia sim. Ele faz parte da qualidade do anjo quando você faz a imagem telesmática. Porque aí a gente vou já dar um spoiler, né? Você pode, pela Golden Dawn, fazer uma evocação desse anjo. Porque vamos supor que ele não faz parte do seu mapa astral.
mas você quer começar um evento novo, tipo, você acabou de comprar tá começando uma loja nova, um trabalho novo, um emprego novo, e você quer uma força para começar a coisa com o pé direito, né? Ou, no caso de vocês, com o pé esquerdo, né? Aí você vai evocar esse anjo. Então, como é que você vai fazer a chamada? E aí eles têm todas umas regras, que aí você vai ter a asa do anjo, se ele vai ser em Tiferet, vai estar dourada, a veste dele vai ser vermelho com detalhes em magenta, os nomes de Deus vão estar escritos no corpo. Aí as letras, elas vão ser algumas são masculinas, outras são femininas, e elas dão uma qualidade. Aí você vai construir o formato do rosto do anjo. E aí, se ele terminar, por exemplo, em ar, ele tem características do fogo, então ele vai ter um cajado ou uma espada flamejante, uma parada assim. E aí você vai montar essa figura para, na evocação do anjo, você conseguir visualizar melhor e até fazer a conversa com esse anjo. Né? Então, esse é um formato. Então, é uma série de pistas que eles dão aqui, né? Porque lá no HCatão tem até aquele perfil IMTB, né? E aí você poderia incluir isso no agir, no anjo. Que é como é que o anjo vai conversar com você, inclusive, nesse processo. E é engraçado que essas letras, os caras falam, porra, mas é específico disso e tal. Né? O que acontece aqui? Ó? Você tem Vav, que é o prego, depois Ré, que é a janela, e o Vav, que é do outro lado, é um outro prego. Então significa que esse próprio nome de Deus significa que você está ampliando uma janela. Você tá movendo, você está aumentando a luz que entra, né? Você tem essa ideia de que você vai enxergar mais longe, você vai ver mais profundamente, você vai ter mais luz. Então era um negócio que a gente descobriu que até mesmo o próprio nome de Deus, se você parar para estudar as letras individualmente, elas te dão uma pista do que esse nome de Deus faz, de para que serve essa evocação. E é um negócio que é muito doido, porque em 72 você ia olhar e falar, mas tem alguns que parece forçado, encaixado. E não é, o bagulho é muito sinistro. E quando você cria a estrutura, estudando letra por letra o que está acontecendo ali, é praticamente o que esse anjo faz, ou o que esse nome de Deus vai trazer nesse sigilo, né? nesse talismã. Né? Aqui, ó, o serafim. Anjo elevado e exaltado acima das coisas. Invoca-se esse anjo para empreender e executar as coisas mais difíceis. Ou seja, se você tiver se você precisa um começo de alguma coisa que está difícil, ele vai pegar tudo que tem o passado, as dificuldades, deixar para trás e te ajudar no começo. E aí no Salmo, você vai fazer a evocação dele. E aí o negócio que todo mundo pergunta é, poxa, por que é esse Salmo específico? De novo, porque em hebraico, quando você lê esse salmo, você vai falar as três letras 3 vezes durante o salmo. Então é como se você falasse Vav, Ré, Vav, Vav, Ré, Vav, Vav, Ré, Vav. E aí os cabalistas tradicionais falam, você tem que recitar isso em hebraico, pipipipopó. Mas pelo que a gente percebeu, meio que como a conversa com os anjos nessa etapa ele é tão sublime, você tendo a vontade do que você está falando no coração, eles conseguem entender o que você quer. Então, a teurgia é um bagulho tão foda que não tem uma contraindicação, né? Diferente de Goécia, que se você vai chamar os demônios errado e fizer as coisas erradas e tal, você vai tomar uma chambada na cabeça, não tem jeito de dar errado isso aqui. Né? Ao contrário dos enoquianos, que se você fizer as evocações erradas e tal, eles vão vir e vai ser um negócio meio catastrófico. Com teurgia não tem como a parada dar errada. Na pior das hipóteses, o anjo desce e fala assim, eu não sou o anjo que você está querendo, mas está aqui uma bênção para você. Tome uma palavra de sabedoria aí para te iluminar. E boa sorte, aí ele vai embora. Né? Quase aquele meme, né, do anjo que desce, dá uma folha de papel com um xingamento pro cara. E basicamente é assim que você usa. E tem correspondência, além de tudo, com o tarô. Então, quando a gente vai pegar lá o 2 de bastões, a gente está falando de um momento na qual aquela carta indica que você está começando um empreendimento. Então, é uma ideia que está acontecendo, que está vindo. O 2 de bastões é um carinha sentado entre 2 bastões, segurando o mundo assim na mão, fazendo um monte de projetos e que ele vai avançar para frente. Então, veja que engraçado. Não pode ser uma coincidência, pelo menos não no plano físico, né? No espiritual com certeza não é, isso é uma coisa planejada, de que a estrutura do tarô,
a estrutura da astrologia, a estrutura de evocação dos nomes de Deus e a estrutura dos anjos cabalísticos, todas elas conversam entre si. Então é um negócio que eu achei fascinante, por isso que eu me dediquei a estudar essa parada. Que eu achei que é um negócio que é como se fosse química, matemática, física, tudo isso conversa como uma ciência só para você fazer o quê? Essa evocação. E para que você evocaria um anjo desses? Para te colocar em contato mais próximo com o seu sagrado anjo guardião. Então, como a gente vai ver agora, daqui a pouquinho, no final dessa palestra, você vai ter todos esses anjos na tua estrutura da árvore. E essa estrutura tem a ver com os seus planetas, que teria a ver com o teu mapa astral. Só que a gente sabe que essa estrutura da árvore também rege os seus chakras. E aí é a maneira como isso vibra. Então, quando você faz uma evocação angelical para se purificar dentro da teurgia, significa que você está trabalhando para que o seu eu se torne cada vez mais próximo do seu eu angelical, do seu eu superior. Então, seria uma maneira de você trabalhar com todos esses anjos e todas essas evocações para evocar para dentro de você mesmo a sua melhor persona. E aí, nisso, você vai tendo insights que vão te direcionar para a verdadeira vontade, que é o que você consegue através do mapa. E aí, essa seria aí a beleza de estudar essas coisas. E, de qualquer forma, esse talismã, só por ele existir, parece que esses nomes de Deus eles já estão imantados com tanta energia que só de você carregar ele perto de você, o nome de Deus ele já está em efeito. Né? Ele já está vibrando, independente de você acreditar ou não, a imantação está aí. Tranquilo? Então aí a gente vai dar um passo. Vamos começar. Pode falar, Paulo. Opa. Tirar uma dúvida. Existem práticas, né, práticas magísticas que são associadas aos próprios signos em si. Será que daria para unificar, por exemplo, práticas e meditações associadas ao signo de Áries com esses nomes específicos ou com um nome específico desse? Daria sim, porque você vai ter uns anjos específicos. Então, por exemplo, aqui eu só dei um, porque senão a gente vai ficar, né? O curso que eu dou de anjo demora 8 horas, né? Então a gente vai falar de um por um. Mas, por exemplo, quando a gente está falando, por exemplo, de Citael e de Elemiá, eles são anjos de virtude. Então, Citael é anjo de coragem, né? Seria o quê? O Áries voltado para o Yang, para o dia, né? Para fora. Que é para você conseguir ter coragem de falar as coisas que você pensa, enfrentar os inimigos, se colocar adiante, conduzir uma multidão, etc. E os exercícios do Elemiá, a gente vai ver que são anjos procurando uma coragem interna. Então, uma autoconfiança, você olhar com essa estrutura de Áries para dentro de si mesmo. Então, seria mais ou menos como fazer uma evocação astrológica, só que você está chamando uma energia mais pura, mais bela, mais angelical, vamos dizer assim, para descer, para trabalhar consigo. É um outro formato. Eu tenho uma teoria de que, teoricamente, se a gente colocar muito trabalho nisso daqui, a gente consegue achar divindades de todas as outras mitologias que talvez respondam a esses símbolos. Também, para a galera que tem problema com anjo, né? Não gosta muito, não curte o cristianismo, etc. Mas eu nem vejo como cristianismo, eu vejo essas energias como figuras luminosas do planeta, né, cara? Elas são... Você não vê mais os caracteres caindo, né? Você vê loira, morena... Não tem mais essa parada. É uma outra ideia, né, cara? Eles são energias planetárias. Acho que, inclusive, você poderia, de repente, fazer até imagens telesmáticas que você não puxa para essa parte com asa, com auréola, com etc. Você já traz uma energia luminosa, de floresta, de alguma coisa nesse sentido. E aí, o que você vai concorrer... O que é uma imagem telesmática? É um jeito que você vai encontrar para o seu cérebro conseguir entrar em vibração com essa energia. Então, se você não quiser fazer de Áries, você pode imaginar um guerreiro com uma roupa de espartano, alguma coisa nesse sentido. Tem que ser alguma coisa que o seu íntimo vai conversar com a energia. Uma imagem telesmática nada mais é que um canal, né? Na Fra, quando a gente vai visualizar uma entidade angélica, a gente visualiza a cor. A gente utiliza cor e chamas em cima. Não tem essa figura tradicional. Né? É fantástico. Você pode trabalhar, porque aí não fica muito arraigado nesse negócio de estar ligado com o cristianismo, etc. Né?
De repente você pode colocar uma figura mitológica, uma cor, uma luminosidade, etc. Né? Os anjos que estão lidando com touro, você vai ver que eles todos vão trabalhar com aspectos de venda, de físico, de proteção. Então, esses daqui, especificamente o Lehael e o Arraiá, o Acaiá, eles trabalham com a união aqui entre Áries e Touro. Então, no tarô é o quê? O cavaleiro de moedas. Que ele é o quê? É alguém que tem a coragem de iniciar coisas, né? A liderança, a iniciativa e tal, e a perseverança taurina e a resiliência taurina. Então, é praticamente você está evocando uma energia de começo, meio e fim, para você conseguir trabalhar no que você quer. E aí você tem energias planetárias que são de touro pura, né? A Raziel e a Ladjá, e você vai ter uma energia que vai ser um touro mais misturado aqui com gêmeos, que tem uma energia que a gente chama de supervisor, que é aquele que consegue observar várias coisas ao mesmo tempo com uma certa profundidade. Eu vou dar um exemplo aqui de um dos anjos para a gente entender. O Arraiá mesmo, Aleph Kaf Aleph. O que ele vai ter aqui? A gente vai estar trabalhando com ele, justamente também, ele vai ter a metade da energia taurina com Áries. Quando a gente pegar aqui, pelo tarô, pelo Myers-Briggs, vai ser o empreendedor, para dentro. O que é? Sabedoria e proteção material. Então aqui, evocando esse nome de Deus, de acordo com o Kabbalah Center, você vai receber o impacto total das forças de criação, né? As vidas que você consegue resolver uma vida que não parece que não tem sentido, propósito de um mundo que parece estar fora, a ordem retorna. Uma estrutura emerge, tudo se encaixa. Então ele pega toda essa energia ariana e ele faz ela ficar condicionada taurina, ela organiza, ela coloca as peças no quebra-cabeça, ela vai te dar uma luz para você conseguir enxergar o que você precisa fazer. Ele vai te trazer toda essa parte do fogo da criação, o que está por fora, de modo que você consiga respirar e organizar a tua vida. Aí o que a gente vai ter? Como serafim, bom e paciente. Invoca esse anjo para ter mais paciência. Facilita os segredos da natureza e influencia a propagação de luzes no trabalho, né? Então, de novo, ele vai trazer essa agitação que está fora. Lembra que é para dentro, né? O yin. E ele vai trazer toda essa agitação e vai sedimentar ela dentro de você. Então, é um jeito de você trazer isso e ficar sereno. Pode falar, Ulisses. O que é interessante nisso, que eu acho, é que o Salmo descreve essa função, né? Então, por exemplo, você falou ali de paciência, e ali no Salmo ele fala, compassivo, né? Paciente, né? Então, isso é o mais bacana que eu vejo. Quando você trabalha com esses anjos, é você ter essa referência do próprio Salmo com a função dele. Quando você lê o Salmo inteiro, ele trata só dessa parte. Isso que é bonito, é como se você estivesse chamando essa virtude divina, né? E é engraçado, porque aqui eu estou citando, são praticamente 5 fontes diferentes que eu peguei. Esse aqui vocês vão achar no material do Kabbalah Center, dos nomes de Deus. Aqui a gente vai ter as letras, né, do estudo. Aqui a gente tem do Kircher traduzido, que são os anjos cabalísticos, etc. Aqui é o uso do Salmo, aqui é o tarô. Então, e todos eles estão conversando entre si. E aqui é a astrologia. Então, isso que é uma coisa que é bonitão. Manda ver, André. Marcelo, no caso do Salmo, né, você falou do nome Aleph, Kaf, Aleph. Em hebraico, nesse Salmo, as letras se repetem da mesma forma como no outro caso? Da mesma forma. Em todos os salmos que são de cada um desses nomes de Deus, claro, em hebraico. Se você pegar esse salmo, ele vai ter essas letras. As letras estão dentro das palavras, tá? Então, eu sou zero à esquerda em hebraico. Mas uma vez um rabino explicou numa palestra, ele mostrou isso, e aí eu acredito na palavra dele, ele falou, é assim, é esse salmo específico, porque quando você está lendo em hebraico, você pronuncia essas 3 letras no meio das frases. Em português não faz o menor sentido isso, tá? É o uso da cabala judaica do nome de Deus. Mas também se você chegar por um rabino e falar que de anjo, dessas paradas de astrologia, ele vai mandar você catar coquinho. Ele vai falar que, cara, isso aqui é o nome de Deus e é só o nome de Deus que a gente trabalha.
Então eu estou mostrando um monte de vertente diferente para mostrar que, cara, tá tudo conectado. É como se o anjo fosse uma temperatura, e aqui a gente está medindo em Kelvin, em Fahrenheit, em Celsius. Cada um está falando uma coisa, mas no final das contas, a água está fervendo. E a natureza é a mesma coisa. A gente só está falando a mesma coisa com palavras diferentes, né? E isso aqui é sensacional, porque você vai ter o Aleph, é o sopro de Deus. Aqui você vai ter a mão de Deus que está recebendo, e o Aleph final vai ser uma amplitude disso daí que está acontecendo, né? Então seria como se fosse a mão trabalhando para construir alguma coisa, e essa coisa vai ficando cada vez maior. Então ele trabalha essa ideia de que o cara começa um trabalho e ele vai e finaliza o trabalho. E muito doido, depois que quando você começa a ver a parte dos anjos, você vai ver quais são as profissões que cada anjo defende. E quando você aplica isso depois no catolicismo, você vai ter os santos. E vai ter os santos que protegem tal profissão, o santo que protege a outra profissão. E são sempre profissões que têm mais ou menos a ver com esse signo. Super engraçado. Então vamos lá. Caminhando aí depois do círculo, a gente vai ter, finalizando aqui os querubins, a gente vai para o trono e a gente vai ter uns anjos ligados com gêmeos, que são anjos que lidam com comunicação, com fala, com sopro, com amizades, com diálogos, com evitar mal entendidos, com evitar aquele olho gordo, proteção contra mal olhado e todas essas paradas, né? E da mesma maneira, esses dois anjos, o Rehaia e o Yesalel, eles lidam aqui com essa união dos dois, entre touro e gêmeos, que é uma figura do que a gente chama de supervisor no Myers-Briggs. Aí você vai ter Hariel e Recamiá, eles trabalham com a energia pesada de gêmeos, que é comunicação. O Hariel, ele fala de frases, discursos, escolha das palavras e etc., para você se comunicar para fora. E o Recamiá, ele organiza seu pensamento, ele escolhe as amizades, ele afasta amizades improdutivas, etc. Então, a gente está trabalhando aí com uma energia geminiana, como Jacobina falou, né? Faz uma evocação planetária, só que um pouquinho mais específica, mais profunda, né? E os anjos do final, ali, o Caliel e o Leuviá, eles estão aqui gêmeos com câncer, que são anjos de contar história, de fábula, de amizade, de cuidar de criança, de família, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu escolhi um desses aqui de exemplo, né? Então, a gente vai ter o Yesalel, que é o anjo primeiro da lista lá. Ele vai ter justamente essa mistura aqui, né? Então, ele cria harmonia por dentro e por fora. Ele vai ter essa supervisão e o signo de Gêmeos. Então, por que a gente fala de supervisor? O que faz aí um supervisor? Ele verifica uma série de telas, né? E uma série das pessoas funcionando, e ele consegue ir lá conversar com cada um deles. É como se ele pegasse essa habilidade de Gêmeos de entender tudo que está acontecendo em volta e aprofundasse de uma maneira taurina, né? O que a gente vai ter aqui de letra, por exemplo? Yod, que é a fagulha divina, né? o raio. Zain, que é a espada. E o Lamed, que é o agulhão que toca o gado. Então, isso aqui você vai ter praticamente uma espada de fogo para tomar conta das pessoas, né? O Lamed está muito associado com a justiça, com obedecer às regras e tomar conta do grupo e tal. E esse aqui é um anjo que você chama para criar harmonia, paz, etc. Então, ó, você acende a luz da compreensão do Messias dentro de você, dentro dos outros e ao redor do planeta. O conceito de paraíso na Terra se torna possível. Então, vamos focar aqui nas palavras. Ó. A compreensão dentro de você. Significa o quê? Que você vai pegar esse nome de Deus e você vai conseguir o quê? Enxergar todas as janelas, todas as pessoas em volta e entendê-las. E a partir daí você vai ter uma compreensão maior do que está acontecendo em volta, né? E aí o que você vai ter do outro lado? O seu anjo facilita nas amizades
e atua na felicidade conjugal também, que é aquela conversa mais carnal. Auxilia na fácil compreensão de todas as situações. Então, de novo, a gente volta para cá. A compreensão vai estar aqui no Gêmeos e essa profundidade vai vir do Touro. É como se você pudesse olhar todas as situações ao seu redor e aprofundar em todas elas ao mesmo tempo. E aí você vai ter o Salmo também, ó. Exultai a terra inteira de alegria e cantai, né? Vai ser amigo de todo mundo, vai ser comunicativo com todo mundo, vai trabalhar com todo mundo. Então, na sutileza da poesia, a gente consegue aí aprofundar um pouquinho mais o estudo do zodíaco. É claro que também tem essa parada. Como o negócio é tão sutil, eu sei por que a galera da astrologia não trabalha com isso, né? Você só vai estudar anjo nas partes mais avançadas, é quando você está fazendo evocações de anjo, né? Porque antes disso você não vai ter preparo para você entender o que isso significa, né? Então faz um certo sentido. Sem contar que você vai assustar pra caramba, né? Imagina o cara acabou de chegar e falar assim, não, vou ensinar teurgia para você. E aí o cara joga esse caminhão de anjo em cima, né? Ó, o próprio 8 de espadas, quando a gente vai olhar no tarô, ele significa o quê? O Crowley já falou, né? É o insight, né? É aqueles bastões caindo e falando assim, presta atenção nas palavras que estão ao seu redor, presta atenção nos símbolos divinos que estão caindo. Então, tudo aqui nesse anjo, nesse nome de Deus, convida a prestar atenção em todas as coisas que estão ao seu redor e aprender com mais profundidade. E aí, de novo, Paulo, quando você vai fazer uma evocação planetária, você pode meio que regular uma graduação, né? De qual aspecto de Gêmeos você quer pensar. E aí você vai ter 6 graduações ali. Você vai ter um Gêmeos puro, você vai ter um Gêmeos mais taurino, né? Mais focado, mais pé no chão, e você vai ter um Gêmeos mais melódico, mais canceriano, mais musical. E aí você vai ter todas essas graduações no meio de campo. Que essa é a beleza da evocação. É como se fosse um negócio muito mais profundo ali, né? Mais cirúrgico, vamos dizer assim. E aí a gente vai ter os tronos, que são anjos ligados ali a Binah, que é a esfera de quem? Da mãezona, né? Ela é a mãe negra, ela é a mãe que toma conta, ela é a mãe ranzinza, ela é a mãe que tipo a freira que toma conta dos órfãos, né? E aí a gente tem esses aspectos, saturniano com emoção. Para o lado de cá, a gente vai ter os 2 anjos que têm esses aspectos de comunicação. Então você vai ver, o Caliel lida com contar histórias, falar com pessoas, amizades e tal, e o Leoviá, a gente vai olhar daqui a pouco, ele vai lidar um pouquinho com fantasia, com embelezar a vida, com deixar as coisas mais leves. Aí você tem uns anjos que cuidam de criança, aqui no meio, de proteção e de alegria. E aqui, mais voltado com leão, você tem uns anjos de liderança, de despertar um chefe de escoteiro, de despertar uma alegria de viver e uma liderança. Então, vamos ver se eu estou certo ou não. Quando a gente vem para o 2 de taças, o que a gente vai ter? O compositor. Então, o que a gente vai ter? Conversando com Deus. Porra, conversando com Deus seria a parte yin da comunicação de Gêmeos com Câncer, né? Ou seja, você está buscando uma inspiração de ópera aqui, né? Uma inspiração das musas inspiradoras, né? Para dentro. Esse anjo daqui é para fora, porque quando você tem que cantar, compor, criar, atuar, etc., ele te ajuda. Esse aqui não. Você consegue ouvir as respostas divinas. Então, esse é um exercício para limpar sua mente, se prostrar diante de uma energia maior que você, que vai te dar todo esse fluxo de criatividade, todo esse fluxo de inspiração. Tá aqui, ó. Desliga o ego, você se conecta, suas preces são atendidas na velocidade da luz. Esse vocabulário aqui eu deixei como tá, e como tá lá no Kabbalah Center, mas é que eles são meio tipo trending topics, né? Aqui, ó, Deus que acolhe os pecadores, invoca esse anjo para que se possa a remissão dos pecados, pois a ele tudo se perdoa se o pedido for feito com sinceridade.
E aí invoco o Senhor com toda a confiança e ele se inclina para mim e ouve o meu clamor. E aí, quando ele ouve o seu clamor, ele vai te dar a inspiração que você precisa. É a grande mãe. De novo, aqui é o Lamed, que vai ser a elevação da alma, a construção, o guia, e 2 Vaves, que seriam 2 pregos. Você vai estar ampliando aí as cercas do que você constrói para dentro de Biná. E aí eu não vou explicar isso agora porque vai ser enorme, mas para quem já fez os cursos de Cabala, lembra que Biná é a nossa cerca interna das coisas que a gente entende. Então, quando você evoca esse anjo de emoção e de jeitos e de criatividade, você está ampliando essa cerca do seu entendimento. Você está trazendo para si mais entendimento. O 2 de Taças trabalha muito com isso, com jeitinho, com você se adaptar, com você trabalhar esse amor interno. Aí nós temos Leão. E é engraçado que aqui no Leão a gente vai estar trabalhando justamente com os anjos que trabalham em Júpiter. Ou seja, são coisas de expansão, de aparecer, de brilhar. Né? Pensa que tudo que eu estou falando dessa tabela é a 8ª mais bonita do signo. Então, quando eu falar de Leão, eu não estou falando de tipo Big Brother, ator, pendurar uma melancia na cabeça. Eu estou falando das pessoas que brilham, que elas falam com uma eloquência e com um brilhantismo e com uma maestria que elas inspiram as pessoas ao redor. Então, esses anjos que a gente está lidando aqui, eles são anjos de inspiração. Eles são anjos de trabalhar para tipo diminuir o ego e você conduzir pessoas. Né? São anjos que vão trabalhar com isso. Então, aqui a gente vai ter um cavaleiro aqui de bastões, que é quase um Capitão América, né? um cara que vai lidar e conduzir pelas emoções e trazer as emoções mais nobres. Aqui a gente vai ter um protótipo de um rei Arthur mesmo, né? A pessoa que brilha pela coroa mesmo, por estar um grande rei jupiteriano mesmo, né? Tem Júpiter aqui. E aqui, no fundo, o Mael e o próprio Lecabel, eles trabalham aqui já com o rei de moedas. Por quê? Porque depois a gente vai ter o melhor signo do zodíaco, que é Virgem. Então vamos lá falar de um deles. Então, por exemplo, Nithaya. A gente está falando de um anjo aqui que vai ser metade Leão, metade Câncer. Ou a energia tal. Voltada para dentro dele. Então, como é que acontece aqui? Myers-Briggs, ele é o defensor de causas. Por que defensor de causas? Porque a causa é um negócio que te move, né? Te move pelo coração. Então, ele já, o próprio louvor dele é assim: quero louvar-te, Senhor, com todo o coração, e narrar suas maravilhas, e levar as vitórias, e tipo, conquistar tudo para onde eu vou. É o próprio Capitão América, né, na parada, né? Aqui. E como a gente está falando com isso para dentro, o anjo de cá, ele guia os outros, ele te dá inspiração. O anjo desse lado, ele é um anjo muito importante, porque aqui, ó, coragem para dizer a verdade, custe o que custar. Quando você precisa dizer a verdade, esse nome te dá a coragem para abrir o seu coração. Quando você precisa ouvir a verdade, não o que você quer ouvir, esse nome te dá coragem para abrir os ouvidos e fechar a boca. Ou seja, ele te coloca numa posição receptora, né, interna, para você escutar o que tem no coração, o Câncer. E aí essa é a evocação. Então aqui, ó, esse anjo ajuda a descobrir a verdade nos mistérios esotéricos. Domina as revelações e influencia a paz através do conhecimento da verdade. E aí gosta de práticas mágicas. Então tá vendo? Ele tem tudo a ver com essa ideia de você se colocar internamente disponível para isso aí. Desculpa eu estar sendo tipo rapidinho, é que são 72, se a gente for detalhar cada um deles, a gente vai ficar eternamente. Mas o que eu queria colocar nessa palestra é só como é que essa estrutura funciona para vocês verem que não tem um anjo à toa. Todos eles têm uma estrutura divina que lida com determinado aspecto de emoções num plano extremamente positivo.
Pode falar, Ulisses. Agora eu vou perguntar o que todo ouvinte vai querer ouvir. Como é que funciona? Como é que eu monto esse ritual aí? Cara, eu vou falar lá no finalzão. O No ritual final, ele é tá, não, montado tá legal, mesmo não como esqueça disso. Beleza. É uma vocação de anjo mesmo. Sabe quando a gente faz um RMP? Então, a evocação e os rituais desses anjos não é uma coisa simplória. Não é algo que, tipo, eu acabei de começar a estudar Cabala, vou fazer esse anjo. Não. Isso é aprendido nos graus mais avançados dentro da Golden Dawn, dentro das ordens. Eu acredito que dentro da Fra também. Não é uma coisa que o novato começa. Por quê? Porque você precisa ter o conhecimento da Cabala. Então, você precisa saber o que são essas letras, né? Por que elas servem? O que é essa esfera? Por que esses dois anjos são de Júpiter? Né? E aqui a gente já está lidando com anjos mais marcianos. Né? Você vê que aqui é um rei generoso e aqui você tem um rei mais guerreiro. Isso vai refletir na personalidade do anjo. Aqui você vai ter um rei trabalhador, aqui você vai ter uma rainha extremamente rígida. Então você precisa conhecer todos esses arquétipos para projetar isso. E aí você vai fazer umas anotações das figuras telesmáticas. Aí você tem os incensos planetários, você tem a hora planetária, você vai montar tudo bonitinho, aí você vai fazer o círculo de evocação, vai meditar e vai fazer um RMP para limpar tudo e vai chamar esse anjo, vai rezar os salmos, e aí esse anjo vai se manifestar na sua frente, aí você conversa com ele. Eu É isso que eu acredito queria que saber. se você tomar um ayahuasca com cogumelo, a parada fica ainda mais forte ainda. Mas não é diferente do ritual que você mencionou do Henrique, do Cos. É muito parecido, você só vai usar outras diretrizes para trazer essa força primal, universal, para conversar com você. E eu acredito que são seres mesmo, né? Tem uma consciência que governa essa virtude, né? Então você vai fazer o quê? Trazer essa virtude de uma maneira que o seu cérebro macaquinho humano consiga entender. Fala, Paulo. Sim. Lá no início, você comentou sobre a questão de você fazendo o seu mapa, você descobrir qual é o anjo que tá regendo ali. Como é que você faz essa conexão em si? Por exemplo, o mapa começa do ascendente do 1, né, nessa estela, ou ele começa no signo mesmo? Como é que funciona? É o signo mesmo. Quando você faz um mapa no astro, na hospitalaria, etc., geralmente ele vai te dizer assim, olha, meu Sol está em 16 graus de Virgem. Então você vai ter esse dado no mapa astral. E aí você, por esse dado, você procura qual é o anjo correto. Então, por exemplo, o meu anjo está em 16 de Virgem. Então aqui, ó, de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20. Então o meu anjo cabalístico é Lerraia. Então você já anota, então já vai fazer parte do seu estudo. E aí você vai se familiarizar, você pode ler os livros da Mônica, procurar o Kircher, ver o que tem de nome de Deus correspondente. Você vai criando essa bagagem para o seu cérebro trabalhar. E aí você vai ter os incensos planetários e toda aquela parada da magia planetária para trabalhar aqui também. E aí você vai carregando o teu cérebro de símbolos para facilitar a hora que você for fazer a evocação e a chamada. Né? Mas esse não é o ritual que, tipo, cara, eu acabei de cair de paraquedas no ocultismo, é o meu primeiro ritual que eu vou fazer. Provavelmente, se você fizer, talvez até você tenha um vislumbre, você vai sentir alguma coisa. Né? Ele é muito forte, porque você tem, sei lá, 2.000, 3.000 anos da galera trabalhando com esses símbolos e tal. Então, o próprio nome de Deus, de acordo com o Kabbalah Center, só de você ter uma plaquinha com essas letras impressas, você já está imantado com aquilo. Então, é uma egrégora muito forte de se trabalhar. Então, ela é uma egrégora muito bacana. E ela não tem meio que contraindicação, porque a energia planetária ela está vibrando. Não é que tipo o anjo vai olhar e falar, você é Wicca, que nem o André que é Pink Wicca, ele vai falar, não vou te ajudar. Não, ele vai ajudar todo mundo, né? Tá, belezinha? Então vamos falar um pouquinho de um dos anjos. Estou aqui. O que a gente vai ter aqui, ó? Lecabel, que é esse primeirão aqui. O que é o Lecabel? Ele vai estar trabalhando aqui meia energia de Virgem, meia energia de Leão. E ele é Yin. Então, o que ele está fazendo aqui da vida, né?
Aqui, ó, o poder de ir até o fim em seus projetos. Sou dotado de força para concluir o que comecei, com tarefas e metas de natureza espiritual. Então ele está pegando aqui toda essa parte de rei, né, de nobreza, de brilho de leão, né, de Osíris, etc., e está colocando no engenheiro japonês virginiano, né, metódico, firme, organizacional, estratégico. Então vai te dar essa energia aqui. Então Deus que inspira. Aí esse anjo protege as pessoas que trabalham com agricultura, ou seja, né, a casa 6 e virgem tem a ver. Tem que lembrar que esse texto aqui ele é medieval, né? Então vai estar falando de servo, vai estar falando de seu escravo, vai ter umas coisas assim. Mas aí a gente adapta porque simbolicamente vale. É invocado para obter luzes na resolução de problemas muito difíceis. Então ele traz aqui a luz e na resolução dos problemas muito difíceis. E aí começa aqui, ó, narrarei esses prodígios. Prodígios é uma palavra muito virginiana. Recordarei tua justiça sem igual. Então você evoca aqui uma força tempestuosa de leão, né, de carregar uma bandeira, de carregar um símbolo, uma virtude, e coloca essa energia para resolver um problema interno. Bonitão. Ó, o próprio 8 de moedas aqui do tarô, né? Não é aquele cara que está sentado com as moedinhas, fazendo meticulosamente todo o seu trabalhinho de formiguinha. Então, tá aqui, tem várias dicas de por que a gente trabalha com esse carinha. Aí, circulando mais um pouquinho, a gente vê os anjos de Libra. Que eles vão estar trabalhando o quê? Toda a parte virginiana, aí vai para o entender o outro, aqui as energias centrais de Libra, e depois um Libra mais voltado para o Escorpião. Ó, esses dois aqui, o que Escorpião faz? Ele aprofunda na psique, ele aprofunda na caverna. Ele vai no fundo, ele traz essas coisas. Então, esses dois anjos, eles lidam com pupilo, com discípulos, com pregadores, com profetas, com ensinar, com pesquisas. Esses dois anjos aqui, eles trabalham muito com regras, com artesanato, com fazer coisas com a mão, com produzir coisas, com verificar qualidades, etc. E esses aqui do meio, eles trabalham muito com relacionamento interpessoal, se colocar no lugar dos outros, e todo esse tipo de trabalho. Peguei um anjo aqui de exemplo, ó. O que a gente vai ter? Enxergando o todo, né? Um anjo que é aqui, ó, metade virgem, metade Libra, Aniel. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Virgem, voltado para dentro. O nome eleva a minha percepção dos efeitos em longo prazo das minhas ações. Então, eu vejo cada momento um plano maior dos desafios espirituais, antes que eles se tornem base do caos. Significa que você, através dessa energia de Libra, né, de fraternidade, de entender o outro, você vai ter estratégia e todo o componente virginiano de jogador de xadrez para entender o que está lá fora. Aí, ó, não é à toa que, se a gente pensar que Libra e Virgem é um jogador de xadrez, olha, obter vitórias e ter uma vida digna. Digna tem muito a ver com essa ética virginiana. Favorece os estudos das ciências e das artes, tá? E também os dois signos. Faz revelações sobre os segredos da natureza e inspira os filósofos. De novo, filósofo tem tudo a ver com essas duas energias. E aí, o que ele quer? Seu universo, volta para nós, mostra o teu rosto do universo, né? Deixa eu ver o que está por aí. Aí nós vamos ter os anjos de Escorpião, que apesar de Escorpião ser tipo fama de malvadinho, esses anjos são super legais, porque tem uns que trabalham com magia aqui no meio. Vão ter uns que vão estar trabalhando com as outras pessoas e com o todo, e tem os anjos que protegem os pesquisadores, professores. Aí, Rodrigo, os pesquisadores, os caras que precisam ensinar, né? Sagitário é o mago de bastões aqui.
E aqui o Cavaleiro de Taças, que é o próprio Galahad, né? Ele pega as qualidades mais de pensar no outro e avaliar o outro. O que a gente vai ter aqui? Um verrulhar. Que é o próprio arquétipo do professor. Mas o que ele vai falar? Consciência é tudo. Consciência significa que eu estou pegando aqui o entendimento profundo de Escorpião e a visão do todo e jogando isso para a energia mais alta e sublime que eu tiver. E aí você coloca tudo isso dentro de si. A palavra-chave para isso, consciência. Então eu libero o poder da mente e da matéria, a alma sobre o ego. A meta é não renunciar ao mundo físico, mas eliminar o controle de mim. Torno-me o verdadeiro capitão do meu destino. Tudo passa a ser possível. E aí você vai ter toda essa parada, influenciar a prosperidade, empresas, etc. Trabalhando com tudo isso daqui. Eu vou avançando para não ficar muito repetitivo, né? Mas basicamente todos os anjos vão lidar com essa etapa. Então esses anjos daqui, que são os principados, separa, não por acaso os anjos de Escorpião, eles trabalham tudo com virtudes, né? Que são os anjos de Tiferet, que são a verdadeira vontade. Então, para você realmente mergulhar na verdadeira vontade, você precisa mergulhar fundo, igual o Escorpião faz. E aqui você tem os anjos que lidam com Netza, que é com amor, com a emoção, etc. Que são anjos que vão trabalhar o quê? Com toda aquela habilidade de Sagitário. E é pegar o que está acontecendo em volta e chegar numa conclusão, chegar numa regra, num ideal de vida. E aqui é também a mesma coisa. Verruel e Mihael trabalham com essas duas energias. De professor mesmo. Então, é a profundidade do pesquisador com a junção do que está sendo pesquisado. Os anjos do meio, eles vão trabalhar como virtudes planetárias puras de Sagitário. Olhar o que está ao redor, ver problema, humor, e entender o mundo. E os anjos daqui, eles são mais militarizados. Os anjos de Capricórnio é tudo os anjos pica grossa, né? Os mais bravões. Você vê que os anjos do lado de lá, de Leão, de Gêmeos, de Câncer, são tudo amor, música, inspiração e etc. Os de Capricórnio é tudo proteção, me salva dos inimigos, estou fodido aqui, me dá uma help Deus. Uma parada desse tipo. Divertido. E aí, o que a gente vai ter? Do Verruel. Então, vamos lá de novo. Ele vai ser o quê? O buscador. Então, buscador por quê? Porque a gente vai estar fazendo justamente isso daqui. Você vai ter o Escorpião e aí você volta no Sagitário. Então, você mergulhou fundo e interno, né? O que você achou dentro de si mesmo? Você tira a restrição dos desejos egoístas, pedindo por aquilo que a minha alma precisa. Eu tenho um nome para isso, né? Verdadeira vontade. Então, permita, não que o meu ego quer, então permita valorizar profundamente o que a vida me proporciona. Isso me traz a felicidade no sentido mais profundo. Ou seja, eu vou mergulhar e aí o Sagitário, que é o felizão do zodíaco, vai trazer para dentro de mim tudo aquilo que me é útil para achar a verdadeira vontade. Então, aí a gente vai ter lá um buscador. E aí a gente está ali naquele inspiração. Então, tanto que a gente tem Rod. Rod é quem na Umbanda? Exu. E aqui, por coincidência ou não, esses anjos são os anjos que protegem a galera que lida com um desafio. Então, quem que a gente vai ter aqui? Anjos que protegem grupos. Então, aqui a gente vai ter primeiro um Capricórnio. Aqui Sagitário. Desculpa, Aquário. E aqui o próprio Capricórnio. E, não por coincidência, o Exu, como a maioria dos capricornianos, né? Então, aqui são os anjos protetores aqui. Me salva, me organiza, arruma minha vida, me tira do buraco. Ó, Mememiai e Eialéu. Aqui a gente vai ter um organizador de busca e para lá um que vai cuidar de grupos. Por exemplo, aqui o 2 de moedas, que vai trabalhar justamente com o quê? O inspetor. Ó.
pensamento em ação. Por que pensamento em ação? Ele é praticamente Capricórnio, Sagitário. Ele trabalha com grupos, com enxergar o que está acontecendo e organiza a sua estrutura interna, a sua resiliência, a sua força de vontade e tudo. Então, esse anjo ajuda a ter consolação para poder vencer qualquer tipo de atividade. E a proteção às crianças. Ele vai dar toda essa estrutura interna que você precisa. E aí restabelece conexão com o mundo superior e inferior por intermédio desse poder. Ao unir esses planos, encontro coragem e comprometimento para realizar meus objetivos. Tá falando de força interna. Os pensamentos se efetivam, Sagitário, e as melhores ideias são transformadas em ação e resultado concreto. Então, as melhores ideias vão ser transformadas em alguém que constrói. Aí a gente tem os anjos da originalidade, da criação, do grupo que zelam pela amizade, pela terra, por tudo, né? Os aquarianos. E aqui é muito interessante, eu gosto do Mabel, porque ele é um anjo que vela de fraternidades, né? Aqui o Anauel e Meriel, eles cuidam de originalidades, ideias, entender os outros, se colocar no lugar dos outros. E aqui a gente tem uns anjos meio messias, meio que acalentam e que trazem um contato com o plano astral. Que nós vamos ter aqui. Pof. O próprio 5 de espadas, né? Porradaria. Quem que eu coloquei? O Mabel. O Mabel, ele tem uma facilidade que ele é proteção para grupos e irmandades. Ele tem 2 salmos que você pode evocar ele. Tem esse salmo e tem o Salmo 133. Pode falar, Ulisses. Eu estava pensando aqui, durante a prática do Homer, será que seria interessante trabalhar com esses anjos, um em cada dia? Você já pensou nisso? A Priscila está preparando isso para o Homer desse ano. Então, quem já fez pelo menos 2 vezes ou 3 vezes, ela vai ter um grupo mais heavy metal para quem quiser trabalhar com os anjos. Então, esse ano vai ter, sim, para trabalhar com os anjos de cada planeta, de cada signo e tudo. E esse Mabel, por acaso, quando você faz a evocação do Salmo 133, por acaso ele é o anjo que protege os grupos e irmandades. E uma outra coincidência meio maluca dele é que o horário de evocação desses anjos é das 20 horas às 22 horas. Uhum. E aí, você, das 20 horas às 22 horas, você abre a Bíblia no Salmo 133 e lê o Salmo, e aí o anjo que protege as irmandades e fraternidades vai se manifestar. Fica a dica aí, né? Para quem acha que não tem nada, né, enfeite e tal, mas isso eu acho bem interessante. E, finalmente, os anjos de peixes, que eles trabalham muito. Eles são basicamente de êxodo, que são trabalhando já no plano de mais próximo da Terra, né? Que é justamente os anjos que trabalham ali no plano astral, do plano da consciência. Esses anjos ajudam com pesadelo, com falar com os mortos, com lidar com entidades ruins. Eles têm muito a ver com essa proteção espiritual no meio. Então, aqui a gente vai ter peixes e aquário. Então, quem que eu vou falar aqui? Só um deles aqui, que é um anjo que é o próprio Messias. Aqui ele vai ter lá o peixes e aquário, voltado para dentro. O que ele coloca aqui? Meditar nesse nome, eu obtenho controle sobre o poder do tempo. Em vez de ficar constantemente exigindo mais do amanhã, valorizo o que tenho e sou. Ele é um anjo que serve para te focar no agora, né? Aí, anjo ajuda a ter consolação contra as adversidades, favorece a longevidade, preservação e solidificação de bens materiais, influencia nos estudos de filosofia, misticismo ou religiões. Tudo a ver com aquário e peixes. E aí procura a tua felicidade, ele satisfará o desejo do seu coração. Ou seja, mas essa é uma forma que não é, por exemplo, como o anjo lá que a gente viu que é aquário, que é
Câncer e Gêmeos, que é um negócio muito mais de criativo, de música, de dança. Aqui, ele está satisfazendo os desejos espirituais, é uma coisa muito mais pisciana, muito mais ligada com o Iesod, que é a própria casta dos anjos que trabalham aqui. Então, você deu aí 8 de taças, que vai ser o cara achando ali na busca do Santo Graal, né? O cara saindo ali daquelas taças buscando o que ele tem que encontrar. Então, resumindo, é o maior barato teurgia, por isso que é legal pra cacete trabalhar com anjo. Eu acho que é uma das magias mais legais e mais eficazes, porém ela é trabalhosa, porque ela exige você entender astrologia, entender cabala, entender os planetas, as horas, como é que funciona, fazer os aparatos, fazer os RMP e evocar isso para si, né? Então, como é que você trabalha com esses anjos? Cada pessoa ele vai ter o que a gente vai chamar desse mapa sefirótico, que nada mais é do que o teu mapa astral esmiuçado. Então, por exemplo, como é que a gente sabe, como é que eu faço o meu mapa? Eu vou olhar esse mapa. Então, o Sol da pessoa ele vai estar aqui no mapa. Quando a gente vai olhar aqui, ele vai, ó, Sol está em 16 de Virgem. Então, quando a gente volta lá no nosso mapa, 16 de Virgem, ele está aqui, ó, 0 a 5, 5, 10, 10 a 15, 15 a 20. A gente acha Lerahia. Então, esse anjo aqui do meio, ó, Lerahia. Então, a gente vai colocar o nome de Deus, que teoricamente é o que está conectado com essa energia planetária. Aí a gente vai ver ó, o ascendente. O ascendente está em Áries. Aí a gente já trabalha ele para cá. A Lua está aqui em Gêmeos. Então você já traz para cá. Mercúrio está em Libra. Traz ele para cá. E assim sucessivamente. Vênus. Vai trazendo, ó, Marte. Júpiter. Saturno. Urano. Netuno. E Plutão. Então pronto, você tem uma correspondência direta, só que ela é mais bonita, porque por ela ter essas cores, você consegue perceber, e aí eu acho que é até legal, que é bom que o Robson entrou, deixa eu colocar ele de co-host, acho que eu não vou conseguir colocar ele de co-host aqui. Mas quando você trabalha com apometria, com chakra e com visualização dos chakras, essas esferas elas estão vibrando. E, em teoria, quando você entra em sintonia com esses anjos, você faz com que os seus chakras fiquem vibrando da maneira da oitava mais alta que você poderia ser. Ou seja, se você pegar e estudar esses anjos e escrever uma redação, colocando as virtudes desses anjos, o que protege, quais são as oitavas mais altas, etc, 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 teoricamente você vai ter uma visão de um avatar que seria a melhor pessoa que essa fagulha divina poderia ser na face do planeta. Que é uma puta responsabilidade que, cara, eu acho que é muito difícil mesmo, né? Exigiria uma vida completamente acordada, Gurdjieff style, para você chegar num nível desses. Mas ele te dá um parâmetro, é um mapa muito legal, e eu acho que é uma complementação muito foda do mapa, no segundo estágio. Depois que você estudou astrologia, você entra para teurgia. E aí você vai para essa parada. Né? Que é difícil de fazer. Tanto que o livro novo que eu estou fazendo com a Priscila, a gente está fazendo todos os signos. Igual a gente fez no de tarô, com todas as conexões, com todos os Tiferets, tal. Então, em vez de você falar Sol em 16 graus de Virgem, a gente está falando da energia de Tiferet, de Lerahia, manifestada em Tiferet. E aí você tem todos os anjos em Tiferet, que é como se você fizesse um livro de astrologia com 72 signos, que na verdade são aspectos planetários bem mais específicos.
Tá ok? Então é para isso que se estuda, para isso que serve esse mapa, e é por isso que as pessoas estudam teurgia. A evocação de anjos é isso daí. Normalmente também, assim como quando a gente fala de astrologia, a galera só sabe o signo solar, qual que é o nível mais básico da teurgia? É os livros da Mônica Bonfiglio que fala anjo cabalístico. Que é o seu anjo cabalístico, é o seu anjo de Tiferet. Geralmente toma cuidado porque tem aquelas arredondamentos que eu falei no início da palestra, então pode ser que esteja errado o seu. Mas se você arrumar um mapa astral e olhar isso aqui e ver na tabelinha, é fácil de achar. E aí você começa por aí. E não tem pressa, né, cara? Você tem a vida inteira para estudar essa paradinha. Tá ok? Mais compliquei do que ajudei. E a galera vai poder ver esse terceiro tomo da Enciclopédia Hermética ainda esse ano? Ah, eu acho que sim, cara. A gente está fazendo as coisas, mas é muito trampo, mano, porque você precisa ter um vocabulário gigante, porque às vezes a diferença é tão sutil que os caras arrumam um jeito de colocar poesia ali. Entendeu? Tinha que passar na mão do Rafa Reis, ou do Rumi, para chegar na delicadeza, né? Às vezes a gente tem dificuldade com a astrologia, da galera não consegue definir, né, o que seria, tipo, Marte em Capricórnio, né? Por que é diferente do Sol e Capricórnio, e a Lua e Imagina a hora que você divide nessas nuancezinhas, né? E aí o anjo você está antropomorfizando isso, ou, na pior das hipóteses, colocando uma figura luminosa, né? Talvez no futuro o pessoal do caos vai colocar o povo do Astar Cheron, né? Eles vão estar com uniformes da federação, né? Nas cores e tal. Né? Não duvido de nada, né? Pior, quando esse vídeo sai do YouTube, eu tenho medo também de ter criado um monstro depois, né? Mas o estudo sério da teurgia é esse, é você fazer essas evocações de anjos ou para buscar uma força que você está precisando, ou para ter o nome de Deus, para você usar ele com talismã, ou para trazer isso, ou para fazer essa evocação dos seus anjos, né, os seus 10 anjos, 11 anjos, para se melhorar como pessoa. Acho que tem todas essas utilidades, cara. É muito bacana. E não tem contraindicação. Pode falar. Além de esperar o próximo tomo, tem algum curso que as pessoas possam fazer e começar a brincar dessa forma? Tem, a gente gravou um já com os anjos, né? Esse que eu falei faz parte dele, né? Mas aí ele tem quase, tipo, acho que dá umas 12 horas de curso ou mais, assim, porque a gente especifica cada um deles. E aí o aluno, a gente recomenda que não seja um aluno iniciante. Então, antes disso, faça cabala, faça astrologia e, de preferência, se você puder, faça tarô também. Porque quanto mais você fizer, mais você vai ter bagagem para entender o anjo. Por quê? Porque às vezes você vai precisar do arcano menor do tarô para entender um detalhe. Às vezes o versículo ali é tão sutil que você fala, puta, eu não entendi. Mas aí você vai pegar a definição da astrologia, você vai falar, puta, já entendi a situação. Então, essas coisas, elas se ajudam, né? E aí você pode fazer esse curso que aí você vai acompanhar ele bonitinho, né? Não é um material para iniciantes, mas é um material que, se você for iniciante, é legal de, tipo, acender uma vela, fazer uma oração de salmo. Nossas avós, que antigamente rezavam os salmos, etc., as benzedeiras, elas tinham um poder gigantesco, às vezes elas nem sabiam. E funciona essa parada de reza de salmo, né? O livro dos salmos, as rezas católicas de salmo e tal, é muito forte isso. É isso. Acabaram as perguntas, a gente vai fechando, então. Rodrigo Lutarque, considerações finais. Para o pessoal que está vendo essa palestra fenomenal, eu já fiz os cursos do Marcelo, assim, recomendo, vez ou outra eu estou lá revisitando os cursos, que fica gravado, aí você pode rever, entendeu? É fantástico. E fazendo parte aqui do Mayhem, você vai ter acesso ao hermetismo, tá? Onde tem matérias desse pessoal todo aqui, menos eu também, né? Eu não escrevi nada, mas assim, recomendo demais
porque você vai ter grupos que vão te ajudar, o pessoal que vai te ajudar pra caramba, e vai poder fazer parte dessas gravações. Então... Valeu, grande Rodrigo. Paulo Jacobina, considerações finais. Só fazendo um adendo ao jabá do Rodrigo, né? Aproveitando também que em relação ao programa de hoje, quem apoia o Menri também pode fazer mapa natal. E aí já ter um mapa natal feito para utilizar nesse projeto. E com sigilo e tudo mais. Exatamente. Né? E como o Marcelo comentou, é uma coisa que funciona para quem é já graduado, mas para quem está começando também é interessante já começar a ter uma certa noção, porque a senda iniciática é a senda do autoconhecimento. Né? Você tem que buscar se conhecer. E quanto mais ferramenta você tiver para se autoconhecer, melhor. Então, faça curso. Né? O Marcelo tem uma série de cursos no site da Diamond, são bem interessantes. Eu já fiz alguns, o Robson já fez também, o Rodrigo já faz. Todo mundo aqui faz também esses cursos. Ajuda muito no processo de autoconhecimento e existem outras ferramentas que vêm para somar. Uma delas é a prática filosófica, que você pode conhecer no canal do Pedra de Afiar, youtube.com/Pedra de Afiar. Lá, além de ferramentas para se autoconhecer, você ainda de quebra aprende um pouquinho sobre magia, psicologia, filosofia e vários outros assuntos. E lembrando que a gente está preparando para o financiamento coletivo agora em breve os livros para iniciação à filosofia, né? A prática filosófica para que, tipo, a gente ouve, a gente conversa de um monte de filósofo, não sei o quê, às vezes quem está escutando fica meio perdido, né? E o Paulo tem uns livros maravilhosos, a gente compilou num volume só, que ele vai te conduzindo pela mão e vai te explicando assim como é que se estuda filosofia. Então aguardem que vai vir novidades boas por aí, né? Ulisses Massad, considerações finais. Marcelo, muito bom, cara. 1 hora para você dar essa pincelada toda em tudo isso, você fez uma mágica, rapaz, porque tem assunto aí pra caramba, cara. E só deixar um recado para a galera que está assistindo, é bacana fazer o curso, que depois eu tenho certeza que o Marcelo entra ali em detalhe por detalhe de cada anjo e o negócio vai ficar muito mais bacana do que já foi a live de hoje. E se você tem interesse em anjo, né, entra lá no enoquiano.com.br, a gente vai estar falando de outros anjos lá, mas é um site que vai te levar para o grupo lá no Telegram, onde a gente conversa sobre anjos o dia inteiro lá. E o Enoquiano também tem imagem telesmática, não tem? Então, se você estudar a parte telesmática, te facilita um para o outro. E eu vou fazer um jabá de um texto antigo que eu escrevi, cara. Deve ter mais de 10 anos, cara. Lá no site do Goya, cara, tem um texto sobre os 72 anjos cabalísticos que fui eu que traduzi. É um texto da Godendal, que eu acho que eu peguei do Canadá, se eu não me engano. E tem um material lá falando dos nomes dos anjos e tem os sigilos deles que eu peguei das imagens da biblioteca de Arsenal. Então é um material bem bacana. Lá tem umas 40 páginas de PDF lá. Quem quiser se aprofundar, tem um textinho lá feito por mim. E é isso aí. Fantástico. Robson Belli acabou chegando atrasado, mas pegou uma boa parte da palestra. Considerações finais. Seja bem-vindo. Bom, eu vou começar falando, muito boa palestra para começar, esse assunto é muito legal, pena que eu tive que dormir até mais tarde por comemorações ontem, mas vamos lá. Algumas questões que eu quero colocar aqui, quero colocar pulguinhas atrás da orelha de quem está assistindo isso. Se você acha que o assunto acaba aí, eu vou te dar só uma pequena noção do quanto isso pode ser mais amplo. Junte esse assunto com um artigo chamado Liberarp do Ulisses, e você vai ter isso para os anjos enoquianos. Junte isso ao curso de Cabala Clifótica, e você vai conseguir ver os demônios da árvore da morte, tá? Que você pode utilizar para impedir eles de atuar na sua vida, com essa ideia também. Entre outras coisas, esse material que o Marcelo está falando, isso é tão mais amplo do que ele conseguiu expor, porque, claro, fazer isso em 1 hora é uma missão impossível. Mas, gente, esse assunto vai muito além. E se você quer saber como olhar isso, vai ter um artigo meu, eu não lembro agora o número da revista, né? Mas existe lá um artigo onde eu listo a contraparte demoníaca de cada anjo dos 72.
E você pode, com isso, montar a sua árvore do conhecimento, ou árvore da morte, seja lá como você queira chamar, e saber com quais demônios você tem que trabalhar para impedir com que eles atuem na sua vida e possa conseguir maior experiência interessante para você mesmo. Bom, falei demais, desculpa, pessoal, muito obrigado. E assim, gente, sério, estudem astrologia e cabala antes de fazer esse curso, porque daí vocês vão absorver ele com grande qualidade. Maravilha. Tiago Tomosalska, suas considerações finais, e tem anjo no Morte Súbita? Tem anjos, demônios, jeans, Saci Pererê e tudo que vocês quiserem. Bom, e queria dar mais um recado para a galera que está esperando o terceiro tomo aí da Enciclopédia Hermética. Compra os 2 primeiros, né? Vai lendo de Enciclopédia Hermética de Cabala, o de Tarô, porque tem muito conteúdo lá que, mesmo se ele demorar uns 3 anos para publicar, você já vai ter bastante conteúdo para ler até lá. Bom, agora fazer o jabazinho do Morte Súbita, né? Para quem não conhece a gente, é um portal de ocultismo que está no ar desde 1996. Somos os cupins que abriram um buraco no pleroma, o galinheiro dos anjos caídos, e estamos aí para oferecer para vocês o conhecimentos proibidos ao alcance de todos. Quem quiser acessar, mortesúbita.net. Quem quiser apoiar é catarse.me/mortesúbita. Fantástico. E também lembrando que o livro de alquimia o Thiago me entregou, e no próximo financiamento, junto com o livro de filosofia, a gente vai ter um livro de alquimia e um livro de enteógenos junto. Então, tá ficando bonito. Ele já está formando. Eu estou só separando quais vão ser os outros 2 livros. A gente vai anunciar isso em breve, mas vai ser uma seleção show de bola para o próximo financiamento, gente. Então, para vocês que ficaram e quem é novo aqui, então não esquece, segue o canal, toca o sininho, que o YouTube agora só distribui os shorts, então a gente tem que fazer propaganda boca a boca, mas tem 400 entrevistas e palestras e bate-papos aqui nesse canal. Eu te garanto que se você olhar ali nas listagens, você vai ver muita coisa legal de maçonaria, de umbanda, de quimbanda, de wicca, de bruxaria, de demonologia, anjos, o que você imaginar. A gente está entrevistando uma galera fera, e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.